Agora a primeira apresentação da tarde vai ser com o João Silva, que nos vai falar da Santa Vida. Bem-vindo e obrigada por estares aqui. Muito obrigado, boa tarde. Não surpreendam se eu não seguir à la letra a apresentação, uma vez que ela foi-me passada há 40 minutos atrás. Mas vamos lá. Portanto, objetivos: sabermos identificar o que é o CBD, sabermos os benefícios e conhecermos alguma da contra-informação mais recorrente nos dias de hoje e uma pequena ideia acerca de diferenças tecnológicas e evolução expectável no futuro. Portanto, canabinoides, já toda a gente ouviu falar deste senhor. Começou nos anos 60, final dos anos 60, a nível de investigação de canabinoides, principalmente a nível, na altura, de uma planta completamente ilegal e ostracizada, a nível do THC, começou por aí, depois foi percebendo a estrutura cada vez mais complexa da planta, foi fazendo identificação sucessiva de canabinoides. Esta é uma fotografia dele no tempo em que ainda tinha cabelo. Um número muito interessante aqui. Muitas e muitas vezes chegam-nos pessoas e dizem mas isto não está estudado, isto não está retificado, ou isto não está qualquer coisa. Só a partir das identificações iniciais do Dr. Metsulam, em Israel, nascem neste momento publicados cerca de mais de 20 mil estudos, uma vez que atualiza a grande velocidade, a cada trimestre chegamos lá e temos mais 2 ou 3 mil, portanto, mais de 20 mil estudos utilizados com CBD purificado ou CBD de largo espectro, portanto, matéria científica, para quem quiser ver as coisas de uma maneira puramente científica, neste momento não falta. Uma ilustração minimalista das diferenças básicas entre cânhamo. Nós sabemos que é tudo a mesma coisa, chama-se tudo de cannabis, mas entre cânhamo e marijuana, a ocorrência natural de THC na marijuana sempre foi mais elevada, embora nos últimos anos, nas últimas 3 décadas, evidentemente a manipulação das sementes permita que hoje hajam índices de THC ainda mais elevados. No cânhamo industrial, o THC é sempre tendencialmente baixo. É ainda mais baixo quando cultivado em terrenos frios. Em terrenos de territórios frios, os países de leste, por exemplo, cultivam muito, produzem muito, porque em territórios de clima frio, THC é quase residual e o CBD tem tendência a subir ligeiramente. Portanto, é uma vantagem. Não é por acaso que em Portugal toda a gente procura produção, mas de CBD-THC, porque temos um clima quente, temos invernos temperados, então a nível de THC sobe naturalmente. Enquanto que para procurarmos mais CBD, climas mais frios funcionam melhor a nível de agricultura. O cânhamo, como é evidente, é multifunções, é multiusos. Já tivemos aqui ontem a apresentação da SCREI a nível de utilização na construção civil, que é das aplicações mais interessantes. A nível da roupa também é muito boa ideia e o CBD, no fundo, algum dele nasce em empresas que já exploravam estas valências e que evoluíram para perceber que tinham ali mais uma substância que podiam tirar e começaram a fazer a extração. Portanto, é uma planta ecologicamente irrepreensível, porque não satura solos, tem alta rotatividade e é aproveitável desde o caule até à flor, é aproveitável de todas as maneiras diferentes. Portanto, é um fitocannabinoide, portanto é um canabinoide que ocorre nas plantas. Não é um fitocannabinoide exclusivo da cannabis. Já foram feitas, entretanto, experiências com linho, por exemplo,
e outras aparentemente mais recentes. Portanto, o canabidiol existe, mas existe de facto uma concentração espontânea grande na cannabis, no cânhamo industrial, existe espontaneamente, digamos assim. A classe toda chamam-se de facto canabinoides, têm todas as mesmas características a nível de serem lipossolúveis e hidrofóbicos, portanto gostam de se dissolver em gordura e não se dissolvem facilmente em água. Uma parte da questão da biodisponibilidade do produto passa muito por aí, ou seja, como ele também só se dissolve nas nossas próprias gorduras, é um produto que é mais difícil de absorver, mas quando absorve, o organismo também consegue geri-lo de outra maneira. Tal como a vitamina D, conseguimos usar uma grande dose agora e o organismo consegue ir gerindo o estoque que tem durante mais tempo. O não psicoativo ainda assim continua a ser uma dúvida nos dias de hoje, embora daqueles tais 20 mil estudos não deve haver um em cujo abstrato não diga logo canabidiol ou CBD, uma substância não psicoativa da cannabis. Portanto, começam todos por aí, ainda existem dúvidas acerca desse efeito. Algumas dessas dúvidas não são de todo irrazoáveis e aparecem aqui um pouco mais à frente. Efeitos, neste momento, geralmente reconhecidos a nível da inflamação, da convulsão, da oxidação. Na questão das doenças neurodegenerativas, a questão da inflamação e da oxidação juntam-se, digamos assim, e é por isso que é um produto tão evidentemente positivo nesse capítulo. Não confundir entre questões psicóticas e o quadro de ansiedade e depressão. Existem questões psicológicas, existem questões neurológicas e o CBD ajuda-nos em todas elas. A nível de antipsicóticos, o efeito que tem não tem por ter efeito relaxante. Ele tem efeito relaxante, tem efeito ansiolítico, tem efeito antidepressivo. Mas nas psicoses tem efeito porque trabalha a nível da neurogênese, trabalha mesmo a nível da reconstrução dos neurónios, o que daquilo que conhecemos é inédito. Não conhecíamos outra substância que fosse tão polivalente assim. Um dos efeitos menos conhecidos neste momento será talvez a questão dos osteoblastos, a questão da formação de novas células de osso e de uma nova forma de combate à osteomalacia, à osteopénia e à osteoporose. O efeito antiemético, o efeito a nível de controle, são efeitos de subejamento conhecidos principalmente como parte dos efeitos secundários dos tratamentos oncológicos, mas o CBD faz efeito mesmo que a origem não esteja nos tratamentos oncológicos, mesmo que não seja por essa via. Portanto, stress, a nível de depressão, creio que é o antidepressivo mais rápido que já vi. Para quadros depressivos mesmo, falta de iniciativa, tendência para isolamento, esse tipo de situações, e que já vi em comparação com todos os naturais e todos os químicos que por aí andam. É muito forte nesse capítulo. Não é um indutor de sono. Há muita gente que quer andar elétrico o dia todo e quer tomar uma coisa para dormir à noite. Primeiro, nunca é uma boa ideia por si só. Nós, durante a noite, vamos arrumar aquilo que nos aconteceu durante o dia, portanto, se o dia foi muito agitado, a noite terá tendência a seguir o mesmo percurso. Depois, CBD é um relaxante e é um ansiolítico, não é um indutor de sono, não é um hipnótico, não tem essas características. Ajuda no sono por relaxamento, mas dependermos só disso, aquilo que estamos a proporcionar são ciclos de sono leves. Portanto, se a partir do momento em que são leves, não temos os ciclos profundos de sono, não produzimos melatonina, não arrumamos determinadas informações que não passam do hipocampo para dentro e acordamos cansados, que é aquilo que acontece quando a pessoa toma um Sedoxil, um Xanax, umas coisas assim ao fim de um tempo. Aquilo até empurra para dentro do sono, mas depois acordamos cansados na mesma. Portanto, como indutor de sono puro e duro,
não o recomendamos. Recomendamos-o como relaxante, de preferência utilizado de uma maneira mais ao longo do dia. Hipertensões arteriais, resulta muito bem hipertensões arteriais de origem nervosa, que serão 80% delas, por aí, nessas situações. A única contraindicação formal que damos ao canabidiol é em hipotensos. Pessoas que já tenham a tensão baixa, o canabidiol, vamos imaginar que a pessoa tem uma tensão até 6, o canabidiol pode chegar lá e se baixar para 9,5, para 8,4, o que é que geramos? Geramos sintomas de hipotensão, cansaço, sonolência, prostração, dores de cabeça, sensação de desmaio em casos mais radicais. E é neste capítulo que às vezes há a confusão entre isto são ou não efeitos psicoativos ou isto são ou não efeitos inibitórios de alguma maneira. Estes efeitos não acontecem numa pessoa com uma tensão normal, só acontecem no quadro da hipotensão. Infelizmente os nossos médicos praticamente não consideram a hipotensão como uma doença. Existem N medicamentos para hipertensão. Para hipotensão, o último deve ter sido desenvolvido há 30 anos atrás e nunca mais ninguém quis saber disso. Mas a hipotensão é uma realidade, é a única contraindicação formal que nós damos ao canabidiol. Hoje em dia, o standard da indústria, digamos assim, é evidentemente o CO2. As temperaturas são variáveis, mas nunca são quentes propriamente ditas. A qualidade é garantidamente superior e consistente. Não é uma situação com uma variabilidade perigosa para o cliente final. E como é evidente, a nível de custos de produção, exige uma tecnologia mais dispendiosa que torna tudo, a nível de custos, um bocadinho mais elevado. Eu não me vou alargar nisto, uma vez que a seguir vêm especialistas na matéria que podem falar disto. Como é que se chama o senhor da Canabeira? Francisco Amaral. Pronto. Acerca deste processo, o Francisco Amaral poderá esclarecer-nos muito mais que eu, de certeza. Ainda existem alguns processos artesanais a utilizar álcool. De facto, a nível de custos de produção são muito menores, mas depois o nível de extração, a quantidade de canabinoides de largo espectro e a consistência de lote para lote, tudo muito mais variável. Este risco de contaminação com álcool, com etanol, no produto final é extremamente perigoso para o fígado. O CBD e álcool não se dão nada bem, depois a nível metabólico. Tudo o resto já não é bom. A possível contaminação com álcool é uma péssima ideia. Portanto, aqui a nível de um produto, um CBD típico de 4, 5% de largo espectro, tem este tipo de aspecto a nível de produto final. Existem aqui outros canabinoides que já estão a ser testados separadamente e que têm efeitos interessantes por si só, alguns deles no campo do CBD, outros em campos mais divergentes, mas este quadro servirá para ilustrar principalmente aquilo que virá a seguir. Não era suposto estar isto a seguir, penso eu, mas aquilo que queremos ilustrar é entre canabidiol isolado, que é aquilo que é habitualmente utilizado pela ciência, digamos assim. Para quê? Para diminuir o número de variáveis. Um cientista quer usar canabidiol isolado para poder fazer um relatório acerca daquilo. Se ele usar um canabidiol com X% de canabigerol ou de outro, ele tem ali uma série de fatores que depois tem que estar a pesar aquilo tudo. Portanto, habitualmente utiliza um canabidiol isolado.
Porque é que nós pesquisamos na net e encontramos situações onde as pessoas utilizaram 600, 700, 800 miligramas de uma vez? Ponto 1. E porque é que depois, no mundo real, digamos assim, começam a aconselhar-nos 30 miligramas por dia, 15 miligramas por dia, 80 miligramas por dia? Duas questões. Uma é esta: a partir do momento em que se utiliza canabidiol isolado, não se está a utilizar. Eu costumo dizer que não vale a pena tentar atualizar aquilo que a natureza atualizou durante 200 mil anos. Portanto, aquilo está aperfeiçoado como ecossistema, aquelas substâncias funcionam umas com as outras. Portanto, doses muito menores de um CBD de largo espectro, portanto, um CBD acompanhado com os outros canabinoides, resultam a um nível de doses muito maiores de CBD puro. Segundo, porque é que o cientista faz aquilo? Porque os testes são frequentemente curtos. Ou seja, o cientista tem que dar aquilo e avaliar os parâmetros dele, às vezes ao fim de umas horas, às vezes ao fim de uma semana, mas nós não vemos ainda testes a serem feitos durante 3, 4, 5 anos. Nós não vemos testes sequer que façam o aproveitamento e a leitura dos dados do CBD à medida que ele satura-se no organismo. Portanto, à medida que ele se instala nas células, o tal efeito das gorduras e de ser solúvel nas gorduras, ele primeiro instala-se, ele preenche aqueles depósitos, digamos assim, e depois aí é que ele entra na otimização dos efeitos. Portanto, o teste raramente vai à procura disto. O teste vai à procura de efeitos imediatos que se consigam medir ao fim de umas horas, ao fim de uns dias, ao fim de umas semanas in extremis, mas não se prolonga além disto. E para mim essas são as duas grandes questões que fazem com que seja perfeitamente lógico o cientista usar megadoses de CBD isolado uma vez só. Ele não quer várias variáveis, ele não tem muito tempo para avaliar o que é que vai resultar dali, portanto usa CBD purificado e usa doses grandes porque tem métricas muito apertadas para avaliar. E a partir daí, quando fazemos esta tradução para o mundo real, existem estas grandes diferenças de doses. Fazer uma transposição literal, eu diria que não é só insensato, em alguns casos pode ser perigoso. Nós vemos que há alguns médicos que se interessam pelo assunto estão a ser de alguma maneira induzidos a fazer aquilo que se fez no teste e a usar as doses que se usaram no teste. Raramente é necessário fazer a transposição de um para o outro, porque é a tal situação, o teste foi feito numa janela temporal muito curta, enquanto que a terapia pode ser feita durante anos. Num assunto completamente diferente, que não é a minha área, nesta projeção, aquilo que neste momento é um sentimento, digamos assim, do mercado, talvez esta linha dos outros seja diferente, uma vez que creio que a questão dos vaporizadores vai ganhar cada vez mais preponderância, digamos assim, neste mercado, ou melhor dito, no último, vocês foram parceiros, a Canador foi parceira da Portugal Medical Cannabis, e numa das apresentações feitas lá, um médico porto-riquenho trabalha muito isto. Ele conta com os vaporizadores para efeito rápido, mas sabe que eles também vão sair, quando dizemos rapidamente, eles vão sair ao fim de 3 ou 4 horas, o efeito foi embora. E faz combinação entre vaporizadores para efeito rápido, aproveitamos os pulmões, que são uma superfície de absorção muito mais eficaz do que o aparelho digestivo, aproveitamos os pulmões, entra rapidamente, temos efeito, e o efeito perde-se mais rapidamente. E a combinação entre a vaporização e a utilização de óleos, que são muito mais lentos, demoram muito mais tempo a começar a fazer efeito. Quando dizemos mais tempo, estamos a falar entre 30 segundos no vaporizador e 3 horas no produto de utilização interna. Mas também depois duram horas e horas e horas até atingirem o pico e depois começarem a decrescer a partir dali. Portanto, não é uma situação em que dizem, olha, temos que escolher entre vaporizadores
e produtos de utilização interna. Não temos que escolher, eles complementam-se perfeitamente entre rapidez a entrar e a sair e entre mais lentidão a entrar, mas muito mais lentidão a sair. Portanto, neste momento, como é evidente, os óleos são a face mais visível do CBD, mas creio que muitas alterações ocorrerão neste ramo daqui até 2023. Aqui, a primeira alegação está um bocadinho confusa, digamos assim. Mais uma vez remetemos para aquela questão: o que é um relaxante, o que é um antidepressivo e o que é um psicótico. Portanto, uma substância como o THC provoca sensações, provoca sensorialidade aumentada, provoca outras distorções que reduzirmos ansiedade, reduzirmos tensão muscular, reduzirmos queimbras, que é o efeito que faz o CBD, não se tocam. A única situação em que se podem tocar será, num caso raríssimo, de uma hipersensibilidade ao CBD, ou numa situação em que quebras de tensão possam induzir ali um estado tão inibido que se possa confundir uma coisa com outra. Não há efeitos psicoativos no CBD. Sonolência é aquela situação, não é um sedativo, não é um hipnótico, não é um indutor de sono, e é por aqui que muitas vezes é a sonolência ligada à hipotensão que faz aqui este cruzamento, digamos assim. O CBD, esta é uma pergunta frequente, o CBD não é detectado porque não é medido, vamos dizer assim. Como não é uma substância controlada, quando uma empresa, quando quem quer que seja queira medir, nós pensamos, eles vão medir se houve ou não consumo de cannabis. Não, eles usam só um reagente. O reagente que usam é para o THC, porque é a única substância controlada. A OMS pô-lo na lista, eles têm que o controlar. O CBD não é uma substância controlada, portanto, nem sequer é medido. Nunca aparece em testes de controle de drogas, porque nem sequer é medido. O CBD, como disse anteriormente, tem outras fontes, digamos assim, mas a alegação aqui é o CBD do cânhamo. Portanto, há pessoas que o CBD tem devido a marijuana. Não, é CBD de cânhamo. O cânhamo industrial tem naturalmente CBD, não precisa de ser outro tipo de planta para chegarmos lá com uma concentração razoável. É isto? É isto. Perguntas? João, obrigada por esta aula sobre CBD, bastante útil. E agora passava a palavra à audiência e pergunto se alguém tem alguma questão para fazer ao João. Yes, you can ask English. Hi. So I have a quick question, and I heard that there's a lot of research now that says that in order to activate your endocannabinoid system, you need to at least have 1% of THC. Otherwise, the CBD will be taken by your liver instead of your endocannabinoid system. What do you know about this? CBD is always taken by the liver. The phase 1 of detox, that is made only by the liver. The phase 2 and 3 and 4 are made by the liver and other organs, but the main issue with bioavailability of cannabinoids overall, it's the first passage through the liver, and the liver takes out a lot of cannabinoids. Now, this could be simple, but it's not. Because, again, in the last Portugal Medical Cannabis, Dr. Bruno Maia, a neurologist, made his presentation and told us this. The liver uses a family of enzymes called cytochromes to clean the body.
But the profile of cytochromes, we know which cytochromes do the work with CBD, but the profile of cytochromes, he said, is like faces. Every person has one, and it's individual, and the profile of cytochromes, it's individual. So your ability or mine to get rid of CBD may be completely different. Where does this take us? We can't make a generalized assumption about the percentage of THC, because as it's true for CBD, also it's true for THC. You or I can get rid of THC in a completely different manner. So the 1% that maybe it's needed in that person, the 0.5% or the 0.2 that it's legal in Europe can be enough, because of the ability of the body to get rid of the substance or to let it flow more in the body. If THC is needed, I believe so. I believe that in certain situations a ratio from 1 to 1 it's acceptable, let's say. In general, the balance between one and the other, for me, it's always more CBD, less THC. Obviously, if the law permitted 0.5, 1%, it would be more ecological, it would be more like the plant, and it would be interesting. But the question is, you don't get rid of cannabinoids, we don't get rid of cannabinoids all the same way. So we can't be sure of the dosage of THC we need to activate all the system. Nonetheless, anandamide, it's the main player here. CBD always has this effect of inhibiting the enzymes that degrade anandamide. So anandamide is our happiness hormone, and she will always be more present because CBD inhibits the enzymes that eat it up. So you don't have a psychoactive effect because CBD doesn't link directly to the receptors, but anandamide will link to the receptors, and anandamide will get higher because of the presence of CBD. So anandamide sort of imitates THC and can compensate the fact that we are not taking THC, but as a secondary effect we can get there. Percebeu a resposta em inglês? Ou alguém quer uma breve tradução da resposta? Não? Então podemos partir para avançar para a segunda questão. Quem é que tem uma questão, outra questão para o João? A gente tem ainda a nossa almoço. Um comentário. Ok, não sei se tens, não sei, no último, algo que queiras partilhar mais, temos ainda algum tempo, ou mais alguma informação? Consegui só demorar 40 minutos, já me surpreendeu. Se alguém tiver questões para agora, estaremos disponíveis através dos contactos da Santa Vida para qualquer esclarecimento. Obrigada, João.